Opa, tudo bem? Primeiramente eu quero te agradecer e te parabenizar por estar aqui. Meu nome é Petrônio, sou entusiasta nesse ramo de idioma desde o ano de 2013, quando toda a minha jornada no aprendizado de inglês começou. Mas não estamos aqui para falar sobre mim, embora de vez em quando eu fale, para exemplificar as coisas. O assunto aqui é como aprender inglês de maneira correta e o melhor, economizando tempo e dinheiro. Quero que fiquem sabendo que se na minha época de aprendiz eu tivesse a oportunidade de ter essas explicações, eu teria economizado muito tempo. Tempo esse que passei pesquisando e anotando tudo o que estou prestes a passar para vocês. Também quero que fiquem sabendo que apesar de querer que acreditem em mim, eu também quero que façam as suas próprias pesquisas sobre tudo o que você está prestes a saber. Afinal de contas, o meu desejo aqui é deixar você consciente de todo o processo de aprendizado de um idioma estrangeiro, da maneira mais clara e honesta possível. Então vamos lá? Não sei se você já tem algum conhecimento de inglês ou está começando do absoluto zero, mas essas explicações servirão até para quem está em um nível intermediário e ainda não parou para pensar sobre como realmente o aprendizado de idiomas funciona. Antes de eu saber dessas coisas, eu realmente pensava que aprender inglês era para poucos ricos, privilegiados. Isso me deixava com uma horrível sensação de impotência. Eu não podia aceitar aquilo, mas eu sempre ouvia das pessoas que aquilo era a mais pura verdade. Até um dia que eu realmente saí à luta e quis saber por que existem pessoas que conseguem aprender várias línguas enquanto outras não. Então, ao invés de ficar choramingando pelos cantos, botando defeito, duvidando de tudo, eu resolvi ir à luta. É isso. Vou pesquisar a vida dos poliglotas. O que eles fazem, que método eles usam. Comecei a minha pesquisa. Esses foram os meus mentores indiretos. Steve Kaufman. Além do inglês, ele fala várias línguas. I am convinced that anyone can learn a new language. You just need to be motivated and have the right method. Luca Lampariello domina 13 idiomas fluentemente, além do francês, espanhol, português e muitos outros. Ele também fala que você alcançará o seu destino se souber para onde você vai e por que está indo. Além desses, existem um montão deles na internet. Elisa Police, Benny Lewis, Gabriel Germer, Lucas Sundering, Ollie Richard, entre outros. Mas o que eu quero mostrar para você com isso é que todos esses poliglotas têm algo em comum. Eles não conseguiram ou nem mesmo tentaram aprender com professores, escolas, cursos. Alguns deles até tentaram, mas só começaram a aprender quando descobriram que realmente funciona. Agora eu tenho uma pergunta para você. Com tudo isso que falamos até agora, você já percebeu o que é realmente necessário para que o aprendizado funcione? Se você pensou motivos reais, método, fonte de conhecimento, você acertou em cheio. Mas calma aí, será que é tão fácil conseguir esses 3 requisitos? E a resposta está aqui nesse workshop. Eu tenho certeza que após assistir todo esse workshop, e dependendo da sua reação, você terá todas as suas dúvidas respondidas. Também posso te garantir que não importa onde, quando e quanto tempo leve para você aprender inglês ou qualquer outro idioma, você só vai aprender se fizer as mesmas coisas que os poliglotas fizeram e fazem para aprender idiomas. Isso parece ter ficado um pouco confuso, não é? Agora eu vou explicar de maneira bem simples como o aprendizado de idiomas funciona. E que fique bem claro que se você não acredita em mim, pesquise na internet. Todos os poliglotas, professores, youtubers, pesquise e tire suas próprias conclusões. Vocês verão que todos tiveram algo em comum. Eles aprenderam devido a um método bem similar. Por mais que algum deles tenham passado anos em um curso ou com professores particulares, eles tiveram que, de alguma forma, ultrapassar a barreira do autoconhecimento. Isso é, buscar seus próprios materiais, seus assuntos preferidos, seus filmes e séries preferidos, suas músicas preferidas, sem esquecer dos ingredientes principais,
emoção e realidade. Também é importante destacar que todos os métodos que funcionam disponíveis nos dias de hoje têm uma base comum. Podem diferenciar de acordo com seus ajustes e aplicações, porém usar um método certo sem atentar-se à realidade de cada aprendiz é perda de tempo. Por isso que um curso pode funcionar para uns e não para outros. Imagine dessa maneira: João é esportista e Pedro é músico. Ambos fazem o mesmo curso de inglês. Se em 40% do curso os materiais tratam do assunto relacionado com esporte e o restante é dividido em outras áreas, quem desses dois terá os melhores resultados? Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa que nunca te contaram é que um idioma estrangeiro não pode ser ensinado, ele precisa ser aprendido. O que pode ser ensinado é a maneira certa de aprender. E é isso que estou fazendo aqui nesse workshop, tentando abrir seus olhos para as coisas que realmente importam. Sei que depois de tudo isso que eu te falei, gerou um turbilhão de dúvidas na sua cabeça, mas vamos resumir. Primeiro, aprender inglês é para todos. Segundo, você precisa basicamente de 3 coisas: motivos, métodos, fonte de conhecimento. Terceiro, usar as suas emoções e as suas realidades. Todos aqueles, sem exceção, que aprenderam um idioma estrangeiro de uma maneira ou de outra, obrigatoriamente, mesmo que inconscientemente, usaram os itens anteriores. Você entendeu? Não importa o curso, escola, professor, não importa se aprenderam em 6, 5, 4, 3, 2, 1 ano, 6 meses. O que conta aqui é o tempo de exposição ao idioma. É a maneira da exposição, as técnicas usadas, materiais utilizados, autoconhecimento. Todos os métodos que funcionam obrigatoriamente precisam explorar os seguintes pontos. Listening, isso é, o escutar. Escutar não é ouvir. Escutar é ouvir com atenção, separando, pontuando, destacando o que é mais importante naquele momento. Reading, ler. Ler e entender o que foi lido, separando, pontuando, destacando o que é mais importante naquele momento. Writing, escrever. Você precisa escrever tudo o que ler e ler tudo o que escrever. Você não vai memorizar a palavra que escutou e leu se você não escrever essa palavra. Speaking, falar. Mesmo que você escute muito, leia muito, escreva muito, você não vai ser capaz de falar se você não falar muito. O que diferencia entre os métodos é a maneira com que abordam suas técnicas. Não estou aqui falando besteira. Para elaborar esse workshop, eu assisti a vários cursos semanais desses professores que vendem na internet e posso citar algumas técnicas aqui. Primeiro, ensinar usando o vocabulário falado no interior dos Estados Unidos. Segundo, ensinar usando trechos de filmes e séries. Terceiro, ensinar explicando a gramática. Quarto, ensinar usando repetições sistemáticas. Quinto, ensinar usando programação neurolinguística. Confesso que esse foi um pouco confuso para mim. Mas essas técnicas podem servir para uns e não para outros. Será que existe um método universal? Eu diria que não, mas existem bons métodos e métodos péssimos. Falarei sobre isso mais à frente. O método péssimo é aquele que desde o início você já se sente preso a um curso ou a um professor. Você pode até estar pensando: como vou aprender se me prender a um curso ou a um professor? Acho que essa resposta já foi dita no decorrer desse workshop, quando eu te falei que todos os que aprenderam inglês têm alguma coisa em comum. Todos eles só começaram realmente a aprender quando tomaram para si a responsabilidade de aprender. E qual é o método que realmente funciona? Bem, vamos colocar dessa maneira. Um bom método tem que ser agradável, adaptável e real. Além desses 3 pontos, esses métodos têm que abordar as 4 habilidades necessárias para o aprendizado de um idioma estrangeiro: listening, reading, writing and speaking. Os métodos ruins até que exploram o listening e o reading, porém eles desprezam drasticamente o writing e o speaking. Por isso que a maioria dos cursos online não são efetivos, pois eles disponibilizam materiais, não explorando a escrita do aprendiz.
Em um primeiro momento, até que parece ser atrativo para o aprendiz, mas no futuro isso trará um grande problema para o aprendizado. Um bom método precisa desenvolver técnicas para o desenvolvimento de todas as habilidades, e o writing e o speaking não podem ser desprezados. Se você me perguntar, e como treinar meu writing e o meu speaking? Eu diria que o writing, por ser uma habilidade que pode ser tanto passiva quanto ativa, pode ser mais fácil de ser desenvolvida, mas o speaking é um grande desafio. Um método bom, ele precisa te trazer resultados rápidos e diários. O aprendiz precisa se sentir satisfeito dia após dia. O aprendiz precisa aprender todos os dias. E foi pensando em desenvolver o método perfeito que surgiu a ideia de desenvolver o método Super-Easy. Mas antes de falar como funciona o método Super-Easy, vou falar como eu aprendi inglês em 6 meses. Simplesmente, eu consegui aprender inglês em 6 meses porque coloquei em prática o melhor método que existe, o método utilizado por todos os poliglotas. Eu aprendi em primeiro lugar a metodologia. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, exatamente o que aprender, exatamente como aprender. O engraçado de tudo isso é que a maioria dos professores de inglês dizem que antes de realmente aprender, eles sofreram bastante, até baterem de frente com esse método que os levaram ao aprendizado. Comigo foi totalmente diferente. Não estou dizendo que eu não tive momentos de incertezas e sofrimento. Eu também passei por momentos ruins, porém eu consegui ultrapassar essa barreira desenvolvendo técnicas que milagrosamente funcionaram. Antes de desenvolver o método Super-Easy, mas usando as técnicas Super-Easy, eu fui capaz de aprender mais de 4.000 palavras em inglês em menos de 6 meses. Posso provar isso para vocês mostrando um aplicativo que mensura palavras e datas. Desenvolvi a teoria das 3 caixas. Essa teoria te mostra exatamente quando e como passar para o próximo nível. Desenvolvi a técnica infalível da fala, que me permitiu aprender a pronunciar, me comunicar, realmente me expressar em inglês e francês, sem me preocupar com parceiros para conversação. Isso porque eles não são necessários, caso você use essa técnica. Depois de realmente perceber que esse método realmente funciona de maneira surpreendente, eu comecei a refiná-lo, até que a obra final se transformou no método Super-Easy, a maneira mais rápida e fácil de aprender idiomas estrangeiros. Para aprender inglês usando o método Super-Easy, você precisa saber o que não deve fazer. Sabendo o que você não deve fazer, você acaba eliminando um monte de barreiras que te impedem de realmente aprender. Vamos saber agora o que não devemos fazer? Primeiro, não tente decorar palavras soltas. Atente-se a frases prontas. Não fique buscando explicações para a colocação de palavras. Aprenda a frase e o que ela significa e pronto. Com o tempo você vai saber exatamente tudo o que você precisa de uma maneira natural. Segundo, não estude gramática. Se você se deparar com algum professor que queira te ensinar usando gramática ou termos gramaticais, caia fora. A gramática é necessária somente quando você tiver a capacidade de compreendê-la. Terceiro, não vá para escolas de idiomas. As escolas de idiomas são programadas para fazer você passar anos lá, mas você quer aprender rápido. Quarto, não estude em dias alternados. Se você quer resultados rápidos, estude todos os dias. É bem melhor meia hora por dia do que 6 horas no sábado, por exemplo. Quinto, não escute material que não te interessa. Não perca tempo tentando aprender vocabulário ou qualquer outra coisa que tenha vocabulário inútil para você. Ao invés disso, busque materiais que te agradem, coisa que te faça sentir-se bem. Assim você não vai ter dificuldade em assimilar todo o conteúdo. Agora que você já sabe o que não fazer, vamos saber o que você deve fazer para acelerar o seu aprendizado. Primeiro, comece aprendendo com áudios e textos ridiculamente simples. Vá aumentando a dificuldade, você vai saber exatamente quando. Segundo, atente-se ao seu vocabulário. Vocabulário equivalente ao que você usa em português. Quando você aprende, você não vai falar em um nível mais sofisticado do que o seu nível em português. Terceiro, acumule vocabulário de maneira consciente. Não se preocupe em pronúncia nesse primeiro momento. Tente falar. Se não sair, legal, paciência. Um dia você vai conseguir. Quarto, foque em entender. Entender é o mais importante nesse primeiro momento.
Entender é 70% do trabalho e também a tarefa mais fácil, acredite. Quinto, não se desespere se não ver resultados imediatos. O aprendizado de idiomas não é linear. Quando você menos imaginar, você irá se surpreender com você mesmo. Sexto, faça revisões periódicas. Conheça sua curva do esquecimento e mantenha tudo que aprendeu fresquinho na memória. Sétimo, atente-se aos gatilhos de memória. Os gatilhos de memória são expressões ou palavras que podem desencadear um pensamento seu já desenvolvido para cada ocasião. Oitavo, escreva. Escreva tudo o que você escutar. Essa tarefa parece bobagem, mas acredite, isso fará uma grande diferença. Mas escreva à mão, nada de teclado. Quando você escreve, é meio que escrever no cérebro. Nono, leia. Mas leia o que você escreveu. A leitura fará você desenvolver a sua fala, além de servir como revisão. Leia em voz alta. Se não for possível ler em voz alta, leia em memória, imaginando a voz do áudio original. Agora chegamos na parte mais difícil e mais emocionante do método Super-Easy: como desenvolver a fala. Todos os cursos, escolas, professores de idiomas falam que para aprender a falar precisamos conversar com outras pessoas que já falam o idioma. Alguns vão mais além e dizem que precisamos conversar com nativos da língua. E isso cai por terra quando você usa o método Super-Easy. O método Super-Easy possui técnicas ridiculamente simples, porém extremamente eficazes, capaz de fazer qualquer pessoa aprender a falar, sem precisar nem mesmo de parceiros para conversação, apenas usando os dois pilares necessários para o aprendizado de qualquer coisa, que é a emoção e a realidade. Você já percebeu que quando nos emocionamos com alguma coisa, essa coisa fica fixa na nossa memória? Por mais que podemos nos emocionar com coisas fictícias, a realidade é mais emocionante. Agora imagina a sua realidade, a sua história. Você consegue lembrar de toda a sua história, porque a história é sua. E o que o método Super-Easy faz é simplesmente trazer a sua realidade para o seu aprendizado. Vamos exemplificar com uma frase bem simples: My name is. Eu tenho certeza que você não teve problema em aprender essa frase. Agora vamos pegar outra frase simples: Your name are. Você percebe que com a primeira frase você se sente mais familiarizado? Esse exemplo não quer provar que uma frase é mais difícil do que a outra. Ele apenas mostra que quando se trata da sua realidade, tudo fica mais fácil. Então, como colocar isso em prática? Usando o método da tradução inversa. A tradução inversa consiste em reescrever a sua história em capítulos curtos, traduzido para o idioma que você está aprendendo. Claro que para executar essa técnica, você precisa ter uma quantidade considerável de vocabulário adquirido por meio da técnica do listening. Após fazer a tradução inversa, você não sofrerá tentando decorar a sua história, porque a história é sua. E ao mesmo tempo em que você desenvolve seu cérebro para falar no automático, você percebe qual é o seu vocabulário e foca nele. O método Super-Easy ainda traz outras técnicas inovadoras. Shadowing. Essa técnica já é bem conhecida pelos linguistas e aprendizes de idiomas. Porém, o método Super-Easy inova implementando essa técnica, o shadowing gravado, que consiste em gravar as suas práticas. Assuntos preparados. Prepare um assunto simples para falar a respeito. Fale na frente do espelho. Faça vídeos falando. Depois assista e tente encontrar erros. Você perceberá avanços surpreendentes quando começar a corrigir os seus erros. Perguntas e respostas usando 5Ws. Nessa outra técnica, você usará a sua realidade para se expressar usando as expressões what, who, when, where, why, que são o que, quem, quando, onde e porquê. O legal nessa técnica é que suas respostas não são respondidas simplesmente com sim ou não, elas requerem uma explicação para o assunto. Agora vocês devem estar pensando: ok, você já falou muito sobre várias técnicas, mas não falou nada dos materiais. Onde conseguirei materiais para pôr tudo isso em prática? A resposta para essa pergunta é muito simples. Você sabia que praticamente todas as pessoas que se tornaram fluentes buscaram e buscam seu próprio material na internet? Não precisa acreditar em mim, basta uma pequena pesquisa na internet. Pesquise o seu professor preferido youtuber, pesquise vários professores youtubers, ou melhor, pesquise todos os que conseguir.
que você vai ver que o que realmente importa é o método de aprendizado, porque os materiais estão bem à sua frente. Claro que você vai encontrar alguém falando de um curso ou de outro, mas será que essas pessoas que falam tão bem desse curso falam inglês fluente? Voltando aos materiais. Na internet você encontra todo tipo de material. Parece até que a internet foi programada para pessoas aprenderem coisas. O único problema é que esses materiais encontram-se de maneira desordenada em seus assuntos, níveis de dificuldade e áreas de atuação. E agora que você sabe que para aprender uma língua estrangeira não precisamos somente de materiais e sim de fontes de conhecimento, fique sabendo também que o método Supereasy tem várias fontes de conhecimento prontinhas para serem exploradas de maneira gratuita. Mas o mais importante é que aprendendo com o método Supereasy, você não ficará preso a isso. Você em pouco tempo será capaz de buscar o seu próprio material, de maneira totalmente autônoma, como fazem os poliglotas. Ok, já falei bastante de técnicas do método Supereasy. E se for falar de tudo que o método tem, levaria algumas horas, sem contar que algumas coisas não terão sentido sem a aplicação de outra. O que eu quero que você saiba é que esse método pode te levar a aprender inglês ou qualquer outro idioma em pelo menos 7 vezes mais rápido do que qualquer outro curso, se empregado corretamente. Eu sei que você pode estar cheio de dúvidas sobre esse método, e eu entendo. A internet está cheia de pessoas querendo ser chamadas de teacher, dizendo ter métodos infalíveis e precisos. Eles só não te contam é que alguns são estrangeiros, outros viveram anos em países estrangeiros e todos eles contam que ensinam inglês desde a sua adolescência e que para eles foi muito difícil o aprendizado. Então por quê? Se foi tão difícil para a maioria deles aprenderem inglês, como eles podem garantir que vocês aprenderão tão facilmente? Bem, a minha história foi bem diferente. Eu aprendi inglês em 6 meses e alcancei a fluência em 2 anos de aprendizado. Estou falando isso porque a maioria desses professores não sabem o que é aprender um idioma estrangeiro sozinho, sem curso, desenvolvendo e testando técnicas, aprendendo a aprender. O legal de tudo isso é que a minha experiência veio através de muito esforço e vitórias, vivendo aqui mesmo no Brasil, buscando materiais no Google com uma internet de 2 megabytes, muito lenta, e mesmo assim consegui minhas conquistas. E eu tenho certeza que se você se empenhar, se você tiver motivos reais para isso, você também conseguirá. Agora vamos falar dos níveis de proficiência e em que nível o método Supereasy garante você alcançar em 6 meses. Bem, o teste de proficiência de Cambridge aponta uma tabela com os tempos médios de aprendizado para um adulto atingir um novo nível de proficiência. Veja, você vê que essa tabela é dividida em níveis, com a quantidade de horas por nível e o número de horas totais. O método Supereasy garante que, se for seguido de maneira correta, você conseguirá alcançar o nível B2 de proficiência no inglês em no máximo 1 ano. Levando em consideração o pressuposto de que fluência é entender muito bem e falar razoavelmente bem, isto é, está no nível intermediário B2, então com apenas 6 meses a 1 ano de aprendizado usando o método Supereasy, você já terá um certo grau de fluência. A maioria dos aprendizes de idiomas sente-se satisfeito com o nível C1. Nesse nível, o aprendiz tem toda a capacidade de entender músicas, filmes, conversação e etc. O nível C2 é quase impossível de ser alcançado para a maioria dos brasileiros. Isso porque a maioria dos brasileiros não possuem esse nível nem mesmo no nosso português. Estar no nível C2 implica em muito conhecimento acumulado, e não somente conhecimento no idioma. O interessante nesse estudo do tempo necessário para o alcance da fluência é que podemos saber exatamente quantas horas de estudo nós precisamos. Se de 530 a 750 horas é a quantidade necessária para o alcance da fluência, então quantas horas diárias de estudo teremos dividindo essas horas por 6 meses? Se fizermos a conta, chegaremos a uma média de 640 horas de estudo. Então, se você estudar 4 horas por dia, você é totalmente capaz de alcançar a fluência em menos de 1 ano. Mas como saber que essas 4 horas serão produtivas? Em métodos tradicionais, levaria até 6 anos para você aprender o idioma estrangeiro. Repare esses pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos serão
as horas realmente utilizadas de maneira correta no decorrer do seu aprendizado. Agora veja o método Super Easy. Você vê que tem um risco preto e não pontinhos pretos. E também a quantidade de anos diminui para 1. Isso porque você pontuaria todos os dias e não esporadicamente. Para ensinar como aplicar esse método para as pessoas, eu elaborei um curso explicativo com 4 módulos, cada módulo contendo 4 aulas, com um total de mais ou menos 8 horas de curso em vídeo, material das aulas em PDF, grupo no WhatsApp para interação e tira dúvida. Vamos ver agora a grade do curso Método Super Easy. Bem, o primeiro módulo, preparação para iniciar, temos planejamento e organização, organizando o seu tempo, tudo o que precisamos para começar, esquemas de estudo. O módulo 2 se adequando ao método. O primeiro dia, idioms, phrasal verbs and expression, internalizando expressões. Que tipo de aprendiz você é? Módulo 3 explorando habilidades, conceitos pré-concebidos, cada coisa no seu tempo, mensurar a quantidade de palavras, mentalidade. No módulo 4, na prática, graus de dificuldade, técnicas que funcionam, reforçando o aprendizado na prática. Ok, acabamos de saber como funciona o aprendizado de idiomas e como o método Super Easy funciona. E agora? Agora vamos saber o que você precisa para aprender inglês ou qualquer idioma usando o método Super Easy. Bem, antes de tomar essa decisão, eu confesso que pensei em vender esse método, mas me deparei com um sistema que está por trás de todo o aparato dos cursos de idiomas e percebi que mesmo que esse método seja infalível, eu não conseguiria vender por motivos óbvios. Primeiro, é necessário muito dinheiro para divulgar algum produto digital na internet. Segundo, se não houver uma superprodução de conteúdo, o público não se interessa. Terceiro, se o preço for muito barato, o público não acredita. Então eu decidi formar uma turma, um grupo de pessoas dispostas a aprender inglês em um tempo recorde, para só depois eu lançar esse produto no mercado. Eu sei que estarei trabalhando de graça para fazer isso, ainda mais quando lembro de todas as dificuldades que enfrentei para ter isso tudo pronto. Mas por eu acreditar tanto nesse método, eu sei que além de ajudar muitas pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, o meu retorno será certo. Então, tudo o que você precisa para ter esse método e realmente aprender inglês de uma vez por todas é querer realmente aprender. Estarei deixando um link de WhatsApp. Entre no grupo que todos os links e informações serão postados lá. Então não se preocupe, não vai ser cobrado nenhum centavo. Meu nome é Petrônio e te espero lá.